Hum, estamos prontas. Sejam muito bem-vindos a esse podcast que vai ser, eu juro pra você, vai ser uma viagem. Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Bitcoin? Acho que foi 2020 que foi na pandemia, né? Na pandemia eu tive que abandonar basicamente a cirurgia, a gente não estava operando mais. Então eu fiquei trabalhando na UTI. Só que eu trabalhei demais, trabalhei demais, trabalhei demais, demais. E não só isso, o trabalho me esgotou, porque foi muito difícil. Eu perdia vários pacientes todos os dias, na primeira onda do Covid, então eu comecei a refletir mais na minha vida, o que que eu quero pra minha vida. E aí eu, por algum motivo, falei assim: "Preciso investir". Daí eu comecei a pesquisar sobre investimento, comecei a ler livros que mudaram a vida das pessoas. Então eu pesquisei assim: quais são os livros que deram o primeiro start pra você mudar a forma como a gente relaciona com o dinheiro. Comecei a ler, mudei o meu mindset e aí eu fui entendendo sobre investimento, sobre dinheiro, sobre economia. Comecei a investir de uma forma mais difícil, vamos dizer assim. Comecei a operar na bolsa americana, na bolsa brasileira. Fui para renda variável, que é um lugar que deixa mais ansiedade, né? Porque é onde a gente tem maior risco. Aí eu fui entendendo que é dividendos. Achei interessante a ideia de ganhar dinheiro todos os meses com o meu próprio dinheiro. E aí, de repente, caiu no meu colo o Bitcoin. Não lembro por quê. Caiu assim, Bitcoin. E aí, na época nada mudou, porque eu não posso colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Todos os grandes investidores, eles falam para diversificar seu portfólio. Eu entendendo isso, eu falei assim, tá bom. Beleza, Bitcoin incrível, incrível. Vamos comprar. Comecei a comprar. Comprava um pouquinho porque meu irmão na época já investia, só que eu não entendia o que era o Bitcoin. Eu só via que era uma coisa muito legal, mas eu não cheguei a estudar o Bitcoin. Não vi o ciclo do Bitcoin, eu não ficava antenada nas notícias. Beleza. Alguma coisa na minha vida aconteceu, parei de investir em Bitcoin. Isso foi quase 2 anos depois. E aí eu parei. E aí, agora, sem brincadeira, gente, agora, no final do ano passado, eu descobri que o Trump era a favor de criptomoedas e meu mundo mudou. Eu falei assim, calma. E na época eu lembrava que todo mundo achava que era pirâmide. Ninguém confiava, todo mundo achava que era uma loucura investir nisso. Só que agora o presidente de uma nação muito poderosa, né, e muitas vezes é líder mundial, né, vai comprar Bitcoin. Aí eu falei assim: "Opa, quê? Não, calma, eu preciso estudar agora essa moeda". E aí foi que eu comecei a realmente estudar. Quando que você parou pra pensar, assim, que dinheiro era importante? Quando eu estava em burnout mesmo, né, então eu cansei muito do meu trabalho, trabalhei demais, e aí eu comecei a ler os livros, né, de investimento. E um livro que realmente mudou meu mindset facilmente foi O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito famoso de investimento. É do Robert Kiyosaki. Eu comecei a olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Ele fala muito da corrida de ratos. A gente acorda, a gente faz as nossas necessidades e a gente vai para o trabalho. E aí, só no final a gente ganha dinheiro pra gente pagar a nossa vida, pra gente voltar pro trabalho dar o nosso dinheiro pra gente. Então, isso daí é uma corrida de rato. A gente não vai pra lugar nenhum, né? Você só vai andando em círculo, não consegue sair disso. E aí ele falou assim: primeiro você precisa entender que a sua relação com o dinheiro precisa mudar. A sequência de fatos precisa mudar. Então, em vez de você acordar, fazer as coisas que você tem que fazer, trabalhar, pra depois pagar a sua vida, pra depois voltar pro trabalho pra ganhar dinheiro, você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. E aí você sai dessa corrida. Aí você coloca o seu dinheiro na corrida e o seu dinheiro vai ficar fazendo assim, ó. E você sai, aí você vive e você olha o seu dinheiro se multiplicar. Meu mindset mudou, tá? Entendi. Então não é o trabalho que vai me dar a vida, é o dinheiro que vai me dar a vida. E eu quero viver. A gente só tem uma chance de viver. E esse mundo é incrível, tá? Incrível. O mundo é incrível. E não dá pra eu viver trabalhando. Eu quero viver pra viver. Então, eu entendendo isso, eu falei assim: pronto, vou ter que investir. Vou ter que investir. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me pagar primeiro.
Considere que você é uma conta de luz. Você recebeu o seu dinheiro, você não paga suas contas primeiro? Não é eu que digo, tá? Ele que diz isso. Então você vai separar R$ 100, vamos supor que é a sua conta de luz. R$ 100 você vai lá e você vai investir, que é o seu pagamento. E assim você começa a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E quando você encontra formas inteligentes de ter algum tipo de retorno, você fica maluco, porque é o seu dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando para ter dinheiro. Isso realmente é uma mudança, assim, de pensamento, mudança de vida. Minha vida inteira eu nunca entendi isso. Os meus pais, eles não são ricos. Meu pai é um pai pobre, infelizmente, né? Tem o pai rico e o pai pobre. Meu pai é o pai pobre, ele não entendeu isso, então ele continua trabalhando pra viver. Eu entendi que eu não quero continuar nessa sequência. Por que tem gente rica e eu não posso ser rica? Se eu sou inteligente, eu quero ser rica, né? Porque a gente precisa de dinheiro, tudo é dinheiro. Não dá pra você viver uma vida tranquila e boa não tendo muito dinheiro. Então eu entendi isso e eu falei assim, beleza, então eu vou começar a estudar sobre investimentos, vou começar a investir e aí tudo mudou na minha vida. E eu tô dizendo isso, gente, porque não é diferente de vocês. Por exemplo, vocês devem trabalhar com qualquer coisa. Vocês também dependem do seu trabalho para sobreviver. Igual eu, se eu não trabalho, eu não ganho. Então a gente tem que começar a se pagar para o nosso dinheiro trabalhar pra gente e a gente sair dessa corrida de ratos. E assim a gente vive e vive bem. Todo mundo pode sair disso porque o dinheiro é maravilhoso. Tem espaço para todo mundo, tá? E não é só o dinheiro, o Bitcoin. O Bitcoin tem espaço para todo mundo. Você acha que o Bitcoin hoje em dia já é alguma coisa confiável, que realmente talvez as futuras gerações todas terão Bitcoin, porque vai ser uma coisa normal? Assim, o que você acha? Nossa, excelente pergunta. Na verdade, assim que o Bitcoin chegou no marco de US$ 100.000, ele mudou o seu posicionamento. Não sou eu dizendo, tá? Vocês podem pesquisar isso. Agora, no marco de US$ 100.000, o Bitcoin é uma reserva de valor igual ao ouro. Então, aí que a gente começa a escutar sobre um tal de ouro digital. Sim, o Bitcoin é um ouro digital. Se você procurar, né, como estudar Bitcoin ou onde encontrar informações, é tudo muito confuso, sabe? Eu mesma já fiquei muito confusa. Então eu quero facilitar isso para todo mundo que, sabe, tem curiosidade e quer aprender, vai poder aprender. Gente, um dos meus sonhos, assim, eu vou contar para vocês. Eu queria ser uma inteligência artificial.